Alô, amores, tudo bom? Titio na área, espero que vocês estejam tudo na paz. Aula de hoje nós vamos falar de ponto médio. Vamos botar aqui fazendo um plano cartesiano e vou estar fazendo aqui a união entre dois pontos, tá? Então, o ideal é que se você ainda não assistiu o plano cartesiano e nem distância entre dois pontos, veja nos vídeos anteriores. Então, eu vou estar criando aqui rapidamente o plano cartesiano. Vou dividir aqui em partes, então vai ficar parte negativa de x, correto? Parte positiva de x, que é a direita de quem? Do zero. E o zero é o ponto de encontro entre x e y, né? Então estou criando aqui o plano cartesiano para vocês. Vocês vão acompanhando, vocês vão fazer da mesma maneira aí na hora de passar limpo para o caderno. Então vamos lá, vamos colocar os pontos. Estou dividindo com distância de 1 centímetro, você também pode dividir aí com 1 centímetro, com meio. O importante é todo mundo ter a mesma distância, tá? Pode ser 1 milímetro, só que vai ficar muito junto. Então você pode botar, quer fazer de 2 em 2? Não tem problema. O importante é só, isso aqui é só uma representação, tá? Então vou pegar aqui dois pontos, vou escolher aqui um ponto. Vou pegar um ponto A, que vai ter como par ordenado menos 2 de 2. Então, isso aqui vocês vão lembrar, né? Como fazer par ordenado através do plano cartesiano do vídeo que eu botei para vocês. Então, esse aqui eu disse que é o meu ponto A. Meu ponto A ele tem par ordenado sempre o valor de x primeiro, depois de y, né? Então é menos 2 com 2. E vou fazer um ponto B aqui, que vai ser 4 com 3. Não, eu vou botar 2 com 4. Então, o próximo par ordenado vai ser o ponto B, que vai ser 2 com 4. Então, 4 está aqui e o 2 está aqui. Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui, ó, paralelo ao eixo Y, e eu vou fazer uma reta suporte paralela ao eixo X. Elas vão se encontrar num ponto, que é o ponto B, que é o par ordenado. Ponto B é o par ordenado 2 com 4 e o ponto A é o par ordenado menos 2 com 2. Para quem já estudou, o ponto B está no segundo quadrante, no primeiro quadrante, e o ponto A está no segundo quadrante. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, enfim. Se não viu o plano cartesiano, olha. Vou unir os dois pontos. Então, se eu quiser calcular a distância de dois pontos, olha, como deu um segmento de reta inclinado, tem uma forma. Se desse paralelo a x, tem um jeito de fazer. Se desse paralelo a y, tem outro jeito de fazer. E você vai calcular isso através de que? A distância entre dois pontos. Aula de hoje, eu vou estar falando sobre ponto médio. O ponto médio é um ponto, né? E o nosso ponto sempre é representado por uma letra maiúscula, eu vou chamar de M, onde M vai ter um par ordenado que vai ter um valor de x para M e vai ter um valor de y para M. Porque todo par ordenado tem valor de x e de y. Esse par ordenado tem um valor de x para A que vale quanto? Menos 2. E tem um valor de x de y para B, para A que vale quanto? 2. Então, de novo. O meu ponto A tem um par ordenado que em xa vale menos 2 e em ya vale 2. O meu ponto B tem um par ordenado que para xb ele vale 2 e para yb ele vale 4. Da mesma maneira, o ponto médio. O ponto médio vai ter sempre o par ordenado onde tem um valor de xm e onde tem um valor de ym, ok? Como calcular o ponto médio? Primeiro tem que saber o que é o ponto médio. O ponto médio é o ponto, né, que a gente vai representar por M, que divide o segmento exatamente no meio. Ou seja, é o ponto
que divide o segmento em duas partes iguais. Então, esse ponto vai dividir em duas partes iguais. Se vai dividir em duas partes iguais, quer dizer que ele divide exatamente o segmento no meio. Ok? Então, se eu falar a definição de ponto médio, você vai escrever aí. É o ponto que divide o segmento em duas partes iguais. Bota entre parênteses, se é partes iguais, então quer dizer que essas partes são iguais. Então, divide o ponto no meio, né? Beleza. Como é que eu calculo? Então, para mim calcular o ponto médio, basta eu calcular quem é o x médio e quem é o y médio. Para achar o x médio, basta eu somar xa mais xb e dividir por 2. Ok? Então, isso é para achar o x médio. Para mim achar o y médio, basta eu fazer o ya mais yb e dividir por 2. Professor, é só isso? Só isso. Vamos para o cálculo? Depois a gente vai para o gráfico, achar ele no gráfico. Vamos para o cálculo para saber quais são os pontos. X médio vai ser... Quem é o XA? O XA vale quanto? Menos 2. Eu vou botar até os pontos já aqui para vocês, de par ordenado. O ponto A é o par ordenado menos 2 com 4. Opa, menos 2 com 2. Perdão. E o ponto B é o par ordenado onde o XB vale 2 e o YB vale 4. Então, eu botei para vocês aqui os pares ordenados e nós vamos fazer o cálculo. O ponto médio de x vai ser xa mais xb dividido por 2. Quem é xa? Menos 2. Mais, quem é xb? 2. Dividido por 2. Vamos calcular. Xm vai ser menos 2 mais 2, 0. Soma de números opostos sempre vai dar 0. 0 dividido por 2 deu 0. Então, o ponto médio de x vale 0. Falta achar agora o y. Y médio é igual a YA. Quanto vale YA? 2. Mais quanto vale YB? 4. Isso tudo dividido por 2. Y médio é igual a 6 dividido por 2. Y médio é igual a 3. Logo, com isso, eu achei o meu ponto médio. Meu ponto médio está em que par ordenado? Está no 0 com 3. Calculamos. Vamos para o gráfico colocar ele. 0 em x. Opa! Nós já sabemos que isso daí nós estudamos em plano cartesiano. Toda vez que um dos valores do meu par ordenado for 0, o meu ponto vai dar no eixo. Agora, qual eixo que vai dar? Exatamente no eixo y, que é onde tem valor 3. Então, meu ponto vai ter exatamente 3. Vamos ver quem é aqui, ó. 1, 2, 3. Opa! Então, aqui é o meu ponto médio. Então, esse é meu ponto M, que é o ponto médio, que dividiu o segmento em duas partes iguais. Isso quer dizer que essa parte, que eu botei um tracinho, é igual a outra. Se é igual, se eu botei um tracinho aqui, o outro lado também vai ter um tracinho. Isso está representando que as duas partes são iguais. Não é bem simples? Sim, bem simples. Para se calcular, nós estaremos fazendo agora alguns exercícios, porque se aprende com exercícios, né? E é isso que nós vamos fazer. Então, o que é ponto médio? Só relembrando, ponto médio é o ponto, se é ponto tem que ter letra maiúscula, isso é um M, tá? Então, ponto médio é o ponto que divide o meu segmento em duas partes iguais, ou seja, dividiu ele no meio. E como é que eu faço para calcular? Primeiro, o par ordenado do ponto médio sempre vai ser xm com ym, né? Ele vai ter um valor para x, que é o xm, e vai ter um valor para y, que é o ym. Ok? Como é que se calcula? Xm é só somar xa mais xb e dividir por 2. Ym é só somar ya com yb e dividir por 2. Isso se os segmentos forem A e B. Se fosse CD, seria C mais D. Se fosse EF, seria XE mais XF, YE mais YF. Depende do ponto. Vamos fazer exercícios? Então vamos lá. Aqui comigo é assim, a gente explica e faz exercícios juntos, beleza? Então vamos para o primeiro exercício. Faremos juntos. Eu vou ler para você se estiver pequeno. Ok? Dado um segmento de reta AB, então meus pontos é AB, cujas extremidades estão nas coordenadas A, eu tenho 1 com 3, e B, eu tenho menos 5 com menos 6. Então, esses são meus pontos. Ele vai ter um segmento de A para B
onde meu par ordenado A é 1 e 3, meu par ordenado de B é menos 5 e menos 6. Quais são as coordenadas do meu ponto médio? Então, o que ele está querendo saber aqui? O ponto médio. Então, para mim achar ponto médio, basta fazer o que mesmo? Vamos aplicar tudo aquilo que eu expliquei. Ponto médio nada mais é do que xm e o outro valor é ym, porque todo ponto tem um par ordenado. E todo par ordenado, o primeiro valor é de x, o segundo é de y. Como está falando de m, é m. Se fosse A, é A. Se fosse B, seria B. E assim por diante. Então, vamos calcular. Como é que se acha, então, o xm? Vamos fazer o cálculo primeiro de xm. Então, xm é igual a xa mais xb dividido por 2. Por que eu coloquei A e B? Porque os valores que ele me deu foi de A e B, né? E é o que ele está pedindo. Então, xm é igual. Quanto vale o valor de xa? Acertou, 1. O valor de xa, x em A é 1. Mais, quanto é o valor de x em B? Menos 5. Opa, toda vez que eu vou substituir e um valor for negativo, qual é o macete que o tio fala? Botar dentro do parênteses. É verdade, meu aluno, tu é bom. Isso tudo dividido por 2. Essa é a fórmula substituir. Agora é calcular. Eu posso calcular enquanto eu tiver dois sinais juntos? Não. Vou transformar isso em um sinal. Vou relembrar para vocês. Então aqui é 1. Vou descobrir qual sinal que vai ficar aqui. Como o primeiro sinal é mais, ele manda fazer o quê? Ele manda repetir o próximo sinal. Então esse mais, quando tiver outro sinal na frente dele, ele manda repetir o próximo sinal. E qual é o próximo sinal? Menos 5. Então eu vou repetir aqui menos 5, transformei em apenas 1. Se fosse menos, professor, o menos manda trocar. O mais manda repetir, o menos manda trocar. Como é mais, mandou repetir, e o sinal que está aqui é menos 5, repetir. Isso dividido por 2. Xm é igual a 1 menos 5, soma de números inteiros, regra do sinal. Qual é a regra do sinal dos sinais diferentes? Repete o sinal do maior, que vai dar menos. Perfeito. Por que é menos? Porque o maior aqui é 5, o maior absoluto, né? Então, repete o sinal do maior que é menos e diminui os números. 5 menos 1, 4. Isso dividido por 2. Xm é igual. Regra da divisão, vamos lá? É a mesma regra da multiplicação. O que eu falo para você não ficar confundindo regra? É só utilizar na regra da multiplicação e divisão o seguinte esquema. Tu vai contar os sinais negativos. Se a quantidade de sinais negativos for par, dá mais. Se a quantidade de sinais negativos for ímpar, dá menos. Vamos ver essa divisão? A regra serve para multiplicação e divisão. Nessa divisão de menos 4 com 2, eu tenho apenas um sinal negativo. 1 é ímpar, logo o meu sinal para ímpar dá menos. 4 dividido por 2, 2. Então, o meu ponto médio já admite o valor de xm como menos 2. Só falta achar quem agora, galera? Ym. Vamos calcular aqui, ó. Ym é igual YA mais YB dividido por 2. Fórmula. YA mais YB dividido por 2. Isso porque no exercício ele me deu A e B. Se ele tivesse dado C e D, eu ia botar aqui YC mais YB. Mas o exercício deu A e B. Ok? Então a gente tem que focar no exercício. A fórmula vai mudar de acordo com o ponto, tá? Ym é igual. Quanto vale meu YA? Vamos ver aqui o YA. Os pontos estão aqui que eu já separei. O YA vale quanto? 3. Acertou. Então é 3 mais da fórmula, né? Mais da fórmula. Vamos ver quanto vale o YB. YB vale menos 6. Toda vez que eu substituir número negativo, eu boto dentro do parênteses, verdade. Isso está dividido por 2. Ym é igual. Opa! Professor, caiu naquele caso que tem dois sinais. Então, para mim poder calcular, eu vou ter que ver o que o primeiro está fazendo com o segundo. Né? Porque o primeiro manda fazer alguma coisa com o segundo. Como é mais, ele manda o que mesmo? Já escrevi aqui, ó, repetir. Ele vai repetir quem? O segundo sinal, que vale quanto? Menos 6. Tem outra maneira de fazer. Se você quiser multiplicar, também dá certo. Ó. Nessa multiplicação aqui, ó, um sinal só, né? Negativo, um ímpar dá menos. Simples assim. Ah, professor, então se tivesse, por exemplo, vou virar a folha aqui. Ó. Não, pega um pedacinho de folha. Se tivesse aqui, menos 4. O menos manda trocar o sinal, o próximo sinal. Se aqui é menos 4, então ele vai passar a ser mais 4. Ou a outra maneira que eu falei é multiplicando. Eu tenho quantos sinais de menos nessa multiplicação? 2. 2 é par dá mais. Então você pode fazer tanto como multiplicando ou utilizando o esquema. Se o primeiro sinal for mais, ele manda repetir o segundo sinal. Se o primeiro sinal for menos, ele manda trocar, ok? Então vamos continuar a fórmula, dividido por 2.
Como é que se calcula isso aqui mesmo? Regra dos sinais, né, com sinais diferentes, porque o sinal do 3 é mais e o sinal do 6 é menos. Então, na regra, a regra do sinal, vamos ver primeiro qual é o sinal que vai dar. Repete o sinal do maior número. O sinal do maior número absoluto é o menos, né? Porque o 6 é maior que 3, então o maior número absoluto é o menos. Repete o sinal dele, agora diminui. Sempre diminui o maior do menor, né? 6 menos 3, 3. Isso é dividido por 2. Você pode deixar a resposta assim, ou, né, se você tiver que representar ele no plano cartesiano, você vai ter que dividir. Aí você vai chegar nessa divisão, né? Menos dividido por mais, só tem um sinal de menos, um ímpar, vai dar menos, e você vai dividir lá no cantinho 3 dividido por 2. Vai dar 1 vezes 2, 2 para 3, 1. Tem que continuar dividindo. Lembra que aqui tem vírgula e um monte de zero, infinitos zeros? Então, se eu pegar um zero emprestado aqui, essa vírgula vai passar para cá. Ok? E eu continuo dividindo. Quanto vezes 2 que dá 10? 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então tá aí. Meu valor vai ser menos 1,5. O que significa menos 1,5? Quando você for botar lá no segmento de reta, ele vai estar entre menos 1 e menos 2, né? Menos 1,5 vai estar entre menos 1 e menos 2, ok? Então, com isso, eu achei meu ponto médio, onde em x médio vale menos 2 e em y médio vale menos 3 meios, que é a mesma coisa que menos 1,5. Pode botar em fração ou pode botar em forma decimal, tá? Então, ou você vai botar em fração, menos 3 meios, ou vai botar em forma decimal. Como você vai estar fazendo normalmente algum tipo de concurso, aí depende da resposta. Se ele estiver dando fração, beleza. Se ele estiver dando na forma decimal, é só dividir, que aí você vai encontrar, ok? Então, o primeiro exercício feito foi bem tranquilo. Vamos para o nosso segundo exercício. Eu vou estar lendo para você, se tiver pequeno, tá? Então, o que está escrito aqui é o seguinte. Dado as coordenadas do ponto médio, então ele já te deu o ponto médio. E ele disse que o ponto médio vale 2 e 5, tá? Quais são as coordenadas da extremidade A? Ele quer saber quanto vale A. O A, se eu quero calcular A, ele tem um par ordenado. Ele é ponto? É. Então ele tem um par ordenado. Que par ordenado é esse? É o XA e o YA, correto? É simples assim. Mas para entender, tem que entender plano cartesiano. Não deixa de ver o vídeo. Então, ele diz que quais são as coordenadas da extremidade A, que tem um par ordenado x, a, y, a, do segmento de reta que o contém, sabendo que a outra extremidade está no ponto B, que é igual a 5 e 5. Então, tá bom, sem problema nenhum. Amores, bem simples. Vou substituir na fórmula. Como é que eu faço para achar meu ponto médio? Isso, o meu ponto médio sempre vai ter os pares ordenados x médio e y médio. E para mim achar x médio, vou fazer bem detalhado aqui para vocês, tá? Para mim achar o meu x médio, vai ser igual. Fala aí, vamos lá, para você aprender, você tem que ir analisando junto comigo. Quem é o x médio? Verdade, é o xa mais xb. Beleza, então vou escrever aqui, xa mais xb, sem medo de ser feliz, dividido por 2. Agora eu vou substituir de acordo com as informações que eu tenho. Nesse caso, ele já me deu x médio. Lembra? X médio é o valor de x do ponto médio. E qual é o valor de x do ponto médio? 2. Então, eu vou fazer do jeito que está aqui. Ó. No lugar de xm, eu vou botar 2. Simples assim. É igual. Quanto vale xa? É o que eu quero descobrir, eu não sei. Ó. Eu quero descobrir xa. Para mim achar o ponto A, eu preciso saber xa e ya. Então, vamos substituir. Xa mais, eu tenho valor de xb? Tenho. Vale quanto? Acertou 5, olha aqui. E é esse 5, porque o primeiro valor é o valor de x. Isso dividido por 2. Beleza. Como é que nós vamos fazer aqui? A gente pode multiplicar em x, né? O número que está aqui embaixo é 1, não vai alterar, correto? Então vai continuar dando xa mais 5. Lembrando que aqui eu teria uma fração é 1. E 1 multiplicado por qualquer valor vai dar o mesmo valor, né? Então, xa mais 5 é igual. Agora vamos para outra parte. 2 vezes 2, 4. Beleza, poderia tirar MNC, depois de abandonar o denominador. Enfim, essa é a parte mais simples para se calcular. O que é isso? Isso é uma equação do primeiro grau. E a equação do primeiro grau a gente faz como? Variável de um lado,
número do outro. Porque a gente só pode formar letra com letra, né? Variável e letra são as mesmas coisas. Então, variável com variável e número com número, né? Isso se eles forem termos semelhantes. Então, variável do lado certo, xa. Tem mais variável? Não. Se acabou a variável, a gente sempre faz assim, né? Equação do primeiro grau. Variável de um lado, número do outro. Então, não tem mais variável, eu vou botar o igual. Agora eu vou ver sempre quem está ao lado certo. Qual o número que está ao lado certo? 4. Tem mais número do lado certo? Não. Vou ver do outro lado. Tem número do outro lado? Tem. Quando eu passar para o outro lado, eu troco a operação. Se ele era mais, passa a ser menos. Logo, xa é igual a 4 menos 5, que é regra. Qual é a regra final? Sinais diferentes na adição. Repete o sinal do maior absoluto, que é o menos, porque 5 é maior que 4. Então, repete o sinal do maior absoluto, que é o menos, e diminui. 5 menos 4, 1. Acabou. Já achei o valor de xa. Ok? Falta achar o valor de quem? Isso. Falta achar o valor de xb. Ou de ya, né? Eu quero saber xa, ya, falta achar o valor de ya. Vamos calcular ya. Então vamos lá. Eu já calculei x médio, agora eu vou calcular y médio. Y médio é igual a ya mais yb, é a fórmula, dividido por 2. Sempre vai estar utilizando a fórmula. É ponto médio, sempre vai utilizar essa fórmula. Ponto médio tem para ordenado para x médio e y médio. X médio é xa mais xb dividido por 2, e o y médio é ya mais yb dividido por 2. Vou substituir. Então, cada exercício é um exercício. Nesse caso aqui, ele já me deu o y médio. Ó, o ponto médio aqui. E quanto vale o y médio dele? Isso, acertou, 5. Então, 5 é igual a ya é o que eu quero descobrir, então vou repetir, ya. Mais, quanto vale o yb? Olha o yb, 5. Isso tudo está dividido por 2. Como é que vai resolver isso aqui? Regra de 3, né? Dá para fazer na regra de 3, dá para fazer através do MMC, mas a gente multiplica em x. O número que está debaixo de 5 é 1, não vai alterar nada, é só repetir. Então, ya mais 5 é igual a 5 vezes 2, que é 10. Equação do primeiro grau, variável de um lado, número do outro. Então, vai ficar 10, o 5, quando passar para o outro lado, vai ficar menos 5. Correto? E quanto é 10 menos 5? 5. Então, acabou o exercício, onde nós achamos o nosso ponto médio. O nosso ponto médio vai ser exatamente o par ordenado em xa menos 1, em ya 5. Acabou o exercício. Muito tranquilo, né, meu aluno? Vamos para mais um exercício. 3. Ah, tá aqui, ó, perdão. Aqui, eles colocaram os valores, né? Então, qual é a letra que deu? Deu menos 1 com 5. Menos 1 com 5 é a letra A. Ok? E na número 1, nós achamos menos 2. Ó, aqui que bacana, olha. Nesse caso do exercício, ele não pediu como fração, ele pediu como número decimal. E qual foi o par ordenado que deu? Menos 2 com menos 1,5. Menos 2 com menos 1,5 vai dar exatamente o valor de B. Ok? Então, aqui vai ser o valor de B. No exercício 2, que nós acabamos de fazer, nós encontramos menos 1 com 5. Cuidado que a ordem aqui é fundamental. X sempre é o primeiro valor, Y sempre é o segundo, né? Então, menos 1 com 5, menos 1 com 5 vai dar a letra A, tá bom? Então, vamos fazer a número 3, né? A número 3 diz o seguinte: um segmento de reta tem uma de suas extremidades, o ponto A. Então, vou botar aqui o que ele está me informando. O ponto A é o par ordenado A com 2A. Isso quer dizer o quê? Que x de A vale A e o x de B vale 2A. Ele deu também o ponto médio. O ponto médio é 6A e 3A. Ou seja, o que ele está falando? Que o xm vale 6A e o ym vale 3A. E ele quer saber qual é a coordenada da outra extremidade. Bem, então vou chamar a outra extremidade. Aqui botou A, vou botar B. Onde eu tenho par ordenado, não sei quanto vale o x de B e eu não sei quanto vale y de B, que é o que eu quero calcular. Vou usar a fórmula de quê? Deu ponto médio, usa a fórmula de ponto médio. Para mim achar o ponto médio, lembrando que o ponto médio sempre tem par ordenado xm e ym. E a fórmula para a gente achar o xm é só pegar xa mais xb e dividir por 2. Isso para achar xm. Vou substituir. Ele te deu xm. Quanto vale xm? 6a. Olha aqui. Ó.
Então vai ficar 6A é igual. Ele te deu XA. Quanto vale XA? Ó, o valor de X em A vale A. Mais o XB é o que eu quero calcular, né? XB é o que eu quero calcular. Então vou deixar XB dividido por 2. Então, nós já vimos que isso vai multiplicar em x, né? Uma equação do primeiro grau fracionário, o certo seria a gente tirar o m e o c e abandonar o denominador depois que deixasse o denominador igual. Mas existe uma maneira mais rápida que é multiplicar em x, né? Todo multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, vou multiplicar logo essa parte, porque eu quero descobrir xb e ele está positivo, isso me interessa, eu vou deixar ele logo do lado certo. Então, vai ficar xb mais A, ou A mais XB, a mesma coisa, é igual a 2 vezes 6A, 2 vezes 6A, 12A. Professor, o que aconteceu aqui mesmo? Eu multipliquei, e todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Ah, mas se eu não quisesse botar então? Era só repetir, né? Não teria problema nenhum. Tem que ter o conhecimento matemático para fazer isso direto, para não perder tempo, principalmente em um curso. Quero calcular XB. No caso, isolei XB, vou calcular outra parte. Quem está no outro lado certo é o 12A. O A, por XB ficar aqui, o A tem que passar para o outro lado. Ele estava somando, vai passar diminuindo. Logo, o XB é igual a 11A. Note o seguinte, amores. Se a gente estiver falando de concurso, eu poderia dar uma olhada na resposta para ver se isso me auxilia. E ó, então o XB vale 11A. Vamos ver quanto vale aqui? Aqui só vale 11. Estou vendo só a parte de X de B, né? Aqui só vale 4, aqui vale 11A. Opa, aqui vale 4A, aqui vale A. Logo, eu já acharia a minha resposta, que é a resposta é a letra C, tá? Não precisaria calcular outra parte, eu vou ganhar tempo. Concurso você faz isso. Mas, no nosso caso aqui, nós vamos calcular para você só para terminar. Então, vamos lá. Já calculei X, já calculei XB, vou calcular agora quem? O YB. O YB eu vou usar a fórmula. Qual é a fórmula do ponto médio? Então, vai ficar YM é igual a YA mais YB dividido por 2. Vou usar a fórmula, né? YM é igual a YA mais YB dividido por 2. Ele te deu o YM, porque no valor de M, em Y vale quanto? 3A. É igual. Quanto vale YA? Olha, o YA vale 2A. Então, o YA vale, aqui que é o valor de Y, 2A. Mais YB que eu quero saber dividido por 2. Então, vou multiplicar em x, aqui vai ser 1, não vai alterar, então já vou repetir. 2A mais YB é igual a 2 vezes 3A, 6A. Quero saber o valor de YB. Então, eu vou ter que passar o 2A para o outro lado. Então, repito a parte que já está. E 2A, quando passar para o outro lado, vai ficar menos 2A. Então, repetindo porque não estava aparecendo para você. Vou isolar o YB, que eu quero saber o YB. Vou passar o 2A para o outro lado. Então, eu repeti 6A, 2A. Quando passou para o outro lado, troquei a operação. O que era mais, ficou menos. E quanto é 6 menos 2? 4. O que? Ah, se a gente estava somando A só para dar A. Ok? Então, resposta do meu ponto B é o par ordenado 11A e o outro 4A. Ele está girando em função de quem? De A. Então, qual é a resposta certa aqui? A resposta certa seria a letra C, ok? Então, vamos fazer agora número 4, ler a questão e interpretar, né? Vamos lá. Em segmentos de reta B e CD, então tem dois segmentos, AB e CD. Eles cruzam-se em seus pontos médios. Então, é o seguinte... Ele disse que eu tenho um segmento, eu vou representar aqui, ainda não sei quais são os segmentos, eu só vou representar. Eu tenho um segmento AB, e esse segmento AB, ele tem um ponto médio, correto? Então, eu vou representar o ponto médio aqui, tá? E ele me informou que esse ponto médio também vai ser o mesmo ponto médio para CD. Então, eu vou fazer aqui só para representar, não quer dizer que está exatamente isso, é só para a gente entender, ok? Então, eu vou colocar aqui... passando exatamente por M no ponto médio. Então, esse segmento aqui vai ser o nosso segmento CD. Então, o problema, por enquanto, só nesse pedacinho aqui, né, na primeira linha, ele disse isso aqui. Que o segmento de reta AB tem um ponto médio, e esse ponto médio também é de CD e eles vão se cruzar.
num ponto em comum, que é o ponto médio. Sabendo que esses segmentos determinam um paralelepípedo, então na hora de unir cada ponto que está aqui, a figura vai ser um paralelepípedo, tá? Em que o ponto A, então o ponto A tem um par ordenado menos 3 de menos 1. O ponto B tem um par ordenado 4 e 2. O ponto C tem um par ordenado menos 1 e 2. E o ponto D ele não deu. Ele quer saber quais são as coordenadas do ponto D. Então, se ele não deu, eu sei que em D eu tenho um valor de x para quem? Para D. Eu tenho um valor de y para quem? Para D. Bem, eu vou perceber o seguinte, que ele não me pediu qual é o ponto médio, mas ele me deu a informação do ponto médio. Ele não me deu também os pares ordenados do ponto médio. Para me resolver, então, eu vou ter que usar a fórmula de ponto médio, né? Sabendo que para mim achar o ponto médio do segmento AB, eu vou utilizar uma fórmula. E para mim calcular o ponto médio de CD, eu vou utilizar outra fórmula. Só que a gente tem que lembrar que esse ponto médio são iguais. Então, depois que eu fizer as fórmulas, eu posso igualar um com o outro. Sendo assim, eu vou ter apenas uma variável e vou conseguir resolver. Pô, professor, você explicou meio rápido, eu não consegui entender. Eu vou fazer que vai ficar mais tranquilo. Então, vou fazer bem devagarzinho. Eu sei que de A para B eu tenho um ponto médio. Como é que se calcula esse ponto médio? Esse ponto médio eu sempre vou ter valor de XA e eu vou ter sempre valor de xm e ym, né? Para esse ponto médio. Eu vou escrever aqui para ficar mais simples. Então, vou lá. Vou botar aqui, ó. Primeira coisa que eu vou calcular, tá? É o ponto médio de AB, do segmento AB. Como é que se calcula o ponto médio? O ponto médio aqui seria o valor de xm e o valor de ym, né? Porque o ponto médio sempre vai ter valor de xm, sempre vai ter valor de ym. Como é que se calcula xm? Isso é xa mais xb, que é o meu segmento em questão, dividido por 2. E quem é meu ym? É o YA mais YB dividido por 2. Tudo bem. Vou calcular, substituir e calcular para cá, ok? Então vamos lá. O meu xn vai ser... Quem é xa? Menos 3. Mais, quem é o xb? 4. Dividido por 2. O meu xn vai ser igual soma de números inteiros. A gente vai utilizar a regra do sinal. Sinais diferentes, repete o sinal do maior número absoluto, que é o mais, né? 4 é maior que 3, então o sinal dele é mais, não precisa botar o mais na frente. E 4 menos 3 é 1. Então deu meio. Ou você também pode deixar em número decimal se quiser, que vai dar 0,5. Vamos calcular o y médio do segmento AB. Y médio vai ser y de A, que é menos 1, mais o YB, que é 2, dividido por 2. O Y médio vai dar sinais diferentes, repete o sinal do maior absoluto, que é o mais, e diminui 2 menos 1 dividido por 2 também deu meio, sem problema nenhum. Agora, então, esse meu ponto M, né, do segmento AB, deu meio e meio. Então, esse é meu par ordenado do segmento AB. Eu vou calcular agora o ponto médio do outro segmento. O ponto médio de que segmento? Do segmento CD. Então, segmento CD. Como é que se calcula? A fórmula é a mesma, só mudei a extremidade. Uma é C, outra é D, né? Então, o xm, porque esse ponto médio aqui, que é de CD, vai ter o par ordenado xm, vai ter o par ordenado ym, só que do segmento CD. Como é que eu faço para calcular xm? Xm vai ser igual a xc mais xd dividido por 2. Porque eu estou pegando do segmento CD. E como é que eu faço para calcular ym?
ym vai ser yc mais yd, né? que é o y desse par ordenado de cada extremidade, dividido por 2. Beleza, vou substituir. Xm é igual. Quanto vale xc? Então a gente vai procurar e ver quanto vale xc. Ó. O valor de x em c vale menos 1. Então é menos 1 mais. Quanto vale xd? XD eu não tenho, então não vou continuar representando XD. Isso tudo está dividido por 2. E quanto vale o YM? Vai ser YC, YM. É o YC. Quanto vale o YC? O YC vale 2. Então vai ser 2. Mas quanto vale o YD? Não tem, eu vou substituir. Dividido por 2. Com isso eu matei a questão. Por quê? Porque esses pontos médios eles não são iguais? Se eles são iguais, o xm de CD é igual ao xm de AB. Então eu vou igualar quem? Eu vou igualar xm de A, xm de A, vai ser igual a xm de AB vai ser igual a xm de CD. Né? Então, o xm de AB vai ser igual a xm de CD. E a outra igualdade que eu vou ter é que meu ym do segmento AB vai ser igual ao ym do segmento CD. Eles não são iguais? Não estão no mesmo lugar? Ó. Aí é só substituir, ok? Que eu vou encontrar. Vou pegar outra folha aqui para não ficar longo, tá? Então, eu vou pegar essa igualdade. Quem é meu xm do segmento AB? Então, eu vou lá. Como nós separamos tudo bonitinho, ó, o xm do segmento AB é meio. Então, eu vou pegar aqui ó, e substituir. Vou substituir isso. O meu xm do segmento AB tem que ser igual ao xm do segmento CD, porque eles são coincidente, está no mesmo lugar. Então, o meu xm do segmento AB, ele vale meio. Então, eu vou substituir aqui. Ó. Meio é igual. Agora, quem é o meu segmento xm de CD? Então, eu fiz aqui, ó, ponto médio de CD vai ser menos 1 mais xd dividido por 2. Cara, vai ficar muito top. Por quê? Olha só. Então, vamos calcular isso aqui agora, tá? Eu estou seguindo aqui para não ficar virando e a gente poder pegar a informação. Então, eu vou partir daqui. Então, nós chegamos aqui, nós vimos que essa parte, essa é a mesma coisa, só passei para cá. Nós vimos que o ponto médio de x do segmento AB é igual ao ponto médio de x do segmento CD. Tá vendo? Nós chegamos até essa conclusão. Aí, substituir. Quanto vale o ponto médio de AB? Ponto médio de AB vale meio em x. E quanto vale o ponto médio de CD vale menos 1 mais xd sobre 2. Eu igualei os dois porque eles estão no mesmo lugar. Olha, eles são coincidentes. Agora eu vou calcular só essa parte aqui, ok? Para terminar. Para não ficar virando folha e prejudicando você. Isso não é uma equação? Note que o denominador é igual. Beleza, se o denominador é igual, eu posso abandonar o denominador e reescrever da mesma maneira, só abandonando o denominador. Abandonando o denominador, eu vou ter 1 igual a menos 1 mais xd. Vou calcular. Como xd está positivo, e eu quero xd positivo, eu tenho que lembrar o seguinte, que se a primeira parte é igual à segunda parte também é igual à primeira, correto? Então, eu posso escrever da seguinte maneira. Vou pegar a segunda parte e igualar a primeira. Então, é menos 1 mais xd é igual a 1. Pô, professor, por que você não passou só o xd para o outro lado? Porque ele vai ficar negativo, aí depois tu tem que multiplicar por menos 1 para ele ficar positivo. Para evitar esse processo, eu já deixei ele positivo. Ok? Quero descobrir o valor de xd. xd que eu quero achar. E xd é igual a quanto? A 1. E o menos 1 que estava ao lado dele, tem que passar para o outro lado para ele ficar sozinho. Eu estou isolando o xd. Então, menos 1 quando passar para o outro lado vai ficar mais 1. Olha que molezinha. Logo, xd é igual a 2. Eu já sei que no meu ponto D, o valor de x vale quanto? 2.
Faltou achar quem? O YD. Vamos calcular? A outra parte da igualdade diz o seguinte. Vou passar para cá. A outra parte da igualdade diz que, só vou repetir daqui para cá, e a gente continua aqui. A outra parte diz que o Y médio do segmento AB é igual ao Y médio do segmento CD. Por que eles são iguais? Olha, de novo, eles estão exatamente no mesmo lugar, ok? O ponto médio de ambos está no mesmo lugar, então elas são iguais. O ponto médio de AB é igual ao ponto médio de CD. É um ponto médio só, estão coincidentes. Então eu vou substituir. Quanto vale o meu Y médio de AB? Aí nós calculamos lá no ponto médio de AB. Nós calculamos para X e para Y. Para X e para Y. Quanto foi que deu em Y? Por isso que é bom fazer organizado. Para Y deu meio, então eu vou substituir aqui por meio. É igual. Agora eu vou ver quanto deu o meu Y médio de CD. Está aqui, ó. Ponto médio CD, nós calculamos X de Y. E em Y deu 2 mais YD sobre 2. Então deu 2 mais, vou substituir, YD sobre 2. Está vendo ele aqui, ó? Nós achamos aqui o ponto médio de CD. E eu estou substituindo. Tá? Mesma coisa. Tá todo mundo sobre 2. É uma equação, eu posso abandonar. Então, vou reescrever da seguinte maneira. 1 é igual a 2 mais YD. Quero meu YD positivo. Se eu passasse só o YD para o outro lado, ele ficaria negativo. Então, o que eu vou fazer? Se a primeira parte é igual à segunda, isso quer dizer que a segunda parte é igual à primeira. Então, vou escrever segunda parte igual à primeira, justamente só para me ter meu YD positivo. Então, eu só repetir de maneira trocada. O que era segundo virou primeiro, e o que era primeiro virou segundo. Repetir da mesma maneira. Agora, eu vou isolar YD, que é o que eu quero calcular. YD é igual a 1, né? Que já está aqui, que ele é igual a 1. E eu vou tirar o 2 daqui e passar para o outro lado. Quando ele passar para o outro lado, eu troco a operação. O que era mais fica menos. Beleza. Já consigo calcular isso aqui e terminar o exercício. YD é igual a 1 menos 2. Quanto é 1 menos 2? Menos 1. Com isso, nós achamos o par ordenado de quem? De D. Quem é o par ordenado de D? No valor de X, nós encontramos que vale 2. E no valor de Y, nós encontramos que vale menos 1. Então, na hora de achar lá a resposta no exercício, nós vamos procurar exatamente esse par ordenado. 2 com menos 1. Vamos para o exercício? A letra A é 1 com menos 2, não serve. A letra B é menos 1 com 2, não serve. A letra D, a letra C é meio e meio, não é. A letra E é 2 e menos 2, e nós vimos que não é, que é 2 e menos 1. E a letra E, 2 e menos 1. Opa, é justamente o que nós encontramos. Então, o gabarito aqui, letra E. Amores, com isso nós terminamos, tá? Eu vou estar deixando lá a lista de exercício. A mesma lista de exercício você vai pegar, vai estar disponível no Word, para você copiar em seu caderno. Além de copiar a explicação, você vai estar copiando também o exercício, ok? E você vai estar fazendo. Ué, professor, mas você fez, certo? Você vai estar fazendo sozinho. Eu sei que você não vai querer copiar aqui porque você não vai estar ganhando nada com isso, né? O intuito aqui é você aprender, né? E você vai aprender para fazer um concurso. Se você estiver copiando, mentindo, se enganando, você vai estar se enganando a si próprio. Você vai estar se enganando, mais ninguém. Você não está enganando seu pai, não está enganando o professor, não está enganando seu colega. Você está se enganando e se prejudicando. Porque quando for fazer o concurso, quem vai estar lá sentado fazendo é você. Se souber, vai se dar bem. Se não souber, se dá mal. Então, é uma questão de responsabilidade, você vai fazer e depois vai conferir lá. Não bateu? Olha a explicação de novo e você vai ver onde foi que você errou, tá bom? Um beijo, fique com Deus e fui!